Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com você sobre um assunto muito interessante que é a sexualidade. Eu sou a doutora Nádia Pavarini, sou ginecologista obstetra, pós-graduada em cirurgia minimamente invasiva, e eu trouxe para conversar comigo hoje a doutora Caroline Nakano. Ela é também médica ginecologista obstetra, ela é pós-graduada em sexualidade humana e ela é sexóloga da clínica Sense Saúde aqui em Campinas, tá certo, Carol? Isso mesmo, Nádia. Queria agradecer o seu convite. Esse assunto é bem pertinente, né? Tá vindo muito para a gente no nosso consultório, no nosso dia a dia, seja com pais de adolescentes, seja com as adolescentes, seja com mulher adulta e seja com a mulher na menopausa. Então, é um assunto muito bom. Isso, está super em alta. Muito obrigada por ter topado participar dessa conversa hoje, tá bom? E então, eu queria começar te perguntando qual é a idade ideal para aquela adolescente, aquela mulher que está pensando em, já começou a namorar, né? Começou a conversar com o namorado sobre sexualidade. Qual é o momento ideal? Existe isso ou não? Como que é que funciona? Eu acho que no dia a dia, né, Nádia, a gente tem, não existe assim um consenso em relação à idade de fato. O que a gente normalmente conversa com os pais, a gente tem essa conversa com os ginecologistas. É muito importante que os adolescentes, em primeiro lugar, tenham tido um ambiente em casa desde a infância, porque a sexualidade, ela simplesmente é, né? A gente constrói isso, é uma construção antropológica, social, econômica, biológica, né? E ao longo da infância, a criança que recebe um ambiente afetuoso, carinhoso, ela lida com a sua sexualidade de uma maneira mais livre, mais aconchegante, vamos dizer assim. Não é difícil falar sobre isso com as crianças e quando chega na adolescência também não. Em ambientes mais repressores, a gente vê uma necessidade de descoberta que vem com a adolescência, né, por conta dos hormônios mesmo, e acaba que tudo fica muito escondido, muito misterioso, e acaba acontecendo muitas dos inícios sexuais antes de uma consulta conosco, com ginecologista, ou com urologista, ou enfim, com um clínico, um bate-papo de conhecimento mesmo, de abertura que as crianças e os adolescentes podem fazer. E aí vem as consequências disso, né? A gravidez na adolescência, ISTs, não prevenção para uma série de coisas. E aí o que eu sempre recomendo é o seguinte: que você tenha para si, né, um conhecimento sobre sexualidade, né? Converse com as pessoas com que você tenha confiança para isso. Normalmente são os pais, se os pais dão essa abertura. Às vezes pode ser um irmão ou irmã mais velha, às vezes pode ser um amigo muito próximo, às vezes pode ser uma tia, uma madrinha, que normalmente nos levam esses adolescentes, né? E aí só experimentar, né, a atividade sexual de uma maneira livre, sem coerção, sem violência, né? Acho que muita gente tem que prestar atenção nessa questão da violência, quando você estiver seguro para realizar. E os estudos mostram isso, que o ambiente acolhedor para as crianças e adolescentes propaga o início da relação sexual, ou seja, posterga, né? Posterga essa Tá. propagação. Propaga já fica preocupada. Ele adia o início da atividade sexual, né? Esse adolescente, esse jovem, ele se permite conhecer mais, né? E se permite ter mais respeito em relação às questões sexuais. Certo. E quando acontece dessa iniciação, ser com a coerção, ou mesmo ser consentida numa fase muito precoce, o que isso pode prejudicar ou afetar a sexualidade da mulher? Ou, no caso, a gente vai focalizar nas mulheres aqui, mas Uhum. ou se você quiser abordar alguma coisa em relação aos meninos também, fica à vontade. Uhum. O que a gente sempre pensa em relação às meninas, né? Em primeiro lugar, que essas adolescentes, que esses jovens, de uma maneira geral, é, tenham a consciência que, para que a gente tenha atividade sexual prazerosa, a gente também embute uma certa responsabilidade, né? Então, a gente precisa saber
que ao ter prazer, né, e o sexo proporciona isso, a atividade sexual proporciona isso, a gente também precisa se prevenir, né, a gente precisa de medicações para evitar a gravidez indesejada, a gente precisa do uso da camisinha, aprender como coloca a camisinha, né, tanto a feminina quanto a masculina. Então, a iniciação muito precoce traz consequências. Nós, no Brasil, somos entre os 7 países do mundo que têm gravidezes na adolescência, nós somos um deles, né? O maior índice de gravidez na adolescência, isso tudo leva a consequências muito importantes na vida dessa menina, né? Quer dizer, a questão da saída escolar, da questão da renda, né? Quer dizer, se você faz com que essa menina atrase algumas coisas em relação ao seu desenvolvimento profissional, social, né, em função de uma gravidez. Então, as consequências para o início precoce não responsável são exatamente a chance de você ter aí uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, ou então uma gravidez indesejada. Só que a grande questão é que muitas vezes a forma como se ensina a sexualidade é justamente reprimindo em função dessas coisas. Não é que você tendo sexo você vai ter uma gravidez ou que você vai ter uma ST, mas sim se você não se prevenir, né? E quando o jovem tem, como eu comentei, quando o jovem tem consciência de tudo isso, ele realmente atrasa o início da atividade sexual. Né? Ele deixa para depois, ele pensa, repensa, ele acaba tendo outros objetivos. E o autoconhecimento, eu acho que é muito fundamental também, né? Quer dizer, saber quando você se permite se conhecer primeiro, né, conhecer quais são as consequências dessa sexualidade, você ler sobre isso, conversar com as pessoas com que você tem confiança, você com certeza se permite decidir, olha, nesse momento eu não tô querendo e tá ok para mim, né, não é porque tá todo mundo fazendo que necessariamente eu tenho que fazer, e fazer de uma forma Exatamente. errada, né, eu acho que essa que é a grande lição, assim. Sim, além de um bebê vir numa hora não programada, ainda ser uma gravidez de risco por ser numa adolescente, né? Sim. A gente que é obstetra, né, Nádia, a gente sabe o quanto a gente vê disso, alto índice de gravidezes na adolescência no Brasil, né, e as consequências, assim, as doenças graves que se tem pelo fato de estar se gestando na adolescência, né, prematuridade, pré-eclâmpsia, Hipertensão, exatamente. Então, assim, se você, inclusive morte materna, considerando a gravidade de uma pré-eclâmpsia, por exemplo, né, da hipertensão. Então, a gente pode prevenir aí uma série de consequências para essas jovens, ou os jovens, né, porque a gente está envolvendo um casal aí, né, um casal ainda sem preparo financeiro, sem preparo de maturidade para estar tendo um bebê, né. Então, acho que esse papo é um papo muito legal, que tem como nós ginecologistas conversarmos, sem também nem ficar de um lado do pai ou da mãe, mas fazer com que eles tenham essa conversa, né? Do adolescente ou dos pais, assim, né? Porque muitas vezes vem para o consultório com essa, doutora, fala para essa menina não ter relação. eu quero saber se ela já teve relação ou se ela não teve. Será que faz um exame físico nela para ver se tem o ímen, né? Quer dizer, não é essa a proposta é uma conversa ampla que seja esclarecedora, né? A gente não vai estar reprimindo um e facilitando o outro, não. É que a gente tem que fazer com que essas partes conversem, né? E puxando já esse gancho, Carol, eu queria que você desse uma dica para as mães que de repente vão assistir o nosso vídeo, que se interessam por esse assunto, para as mães e para os pais, né? Como é que a gente lida com o adolescente que muitas vezes nem abre para a gente que ele está entrando nessa fase? Como abordar esse assunto com o adolescente? Como a gente participar ativamente sem afastar o adolescente da gente e para que ele permita que a gente oriente sem interferir, né? Eu acho que deve ser uma situação para os pais, assim, que é muito peculiar, né? Porque os indivíduos são únicos, né? Então, na hora que você vai. Primeiro, porque eu acredito que os pais conhecem os próprios filhos, dentro vamos dizer assim, de um limite, né? Porque, querendo ou não, hoje, eu acredito que com essa questão da possibilidade de informação, né, via internet, visualização
de até pornografia e tudo mais, a conversa ela tem que ser sempre muito clara, muito limpa, muito honesta, e isso não só acontecendo na adolescência, né, vindo desde a infância mesmo, né, porque muitas vezes as crianças têm curiosidade em relação à genitália do outro amiguinho, têm muitas vezes curiosidade em relação à genitália do pai e da mãe, às vezes fala uma coisa que ouviu, ou então dá um beijo, e todos esses movimentos que se tem dentro dessa criação promovem curiosidades mais tarde e, às vezes, até comportamentos, vamos supor, de isolamento, tristeza, choro, irritabilidade na criança, isso na infância, né? Depois transportam isso para a adolescência, quando começam a ficar muito isolados, né? Só com computador. Então, os pais têm que tentar essa conversa, né? Obviamente, eu acredito muito no trabalho duplo da escola e dos pais, né? Um ambiente de casa acolhedor, carinhoso, afetuoso, que tem como ter uma liberdade de conversa, né? Dos pais virem conversarem com esse jovem, perguntar se está acontecendo alguma coisa, né? Como que está a escola, né? O que está acontecendo nas festas? Pode sempre contar comigo, eu não vou te dar bronca, né? É normal tudo isso que você está sentindo, né? Porque há mudanças mesmo, né? Inclusive com a descoberta do próprio corpo, com a masturbação, especialmente nos meninos, né? Ficam horas no banheiro tomando banho, então estão se masturbando, né? Estão se conhecendo, estão usando o espelho para ver o que está acontecendo, ou então estão usando a internet. Uma coisa eles estão fazendo, né? E aí, o que a gente recomendo? Essa conversa bem aberta. Vez ou outra, muitos pais se sentem perdidos e trazem os adolescentes no consultório, e aí a gente vai em cima Que daquilo é que vê. uma ótima alternativa, né? Se eu não sei como fazer, É, procuro ajuda. eu acho que vale a pena. Eu já tive muitas mães que falaram, eu vou trazer minha filha para a senhora conversar um pouquinho, tudo. Eu falei assim, olha, acho que vale a pena, mas a conversa também tem que partir dos pais, né? É uma conversa, entender o que é a menstruação, para que ela vem, para que ela serve, tudo isso a mãe tem como dizer isso, né? E depois trazer no gineco e a gente complementar aquilo que ficou de dúvida, quais são os mitos em relação à anticoncepção, que elas têm muitos, né? E conversando a respeito disso, falar, você já viu camisinha? Qual que você conhece? Como que usa? Né? Para que serve, né? Porque às vezes não é só um enfeite, né? Não é só cor, Uma sabor, bexiga. isso, uma bexiga, né? Então, acho que vale essa conversa ampla, assim, bem aberta, né? E muito honesta. Eu acho que eles querem isso, eles querem honestidade, né? Porque afinal de contas, os pais não podem se valer da posição de tipo, não, meus filhos não fazem isso, né? Claro que fazem, é natural, é instintivo, é biológico, né? A atividade sexual ela vai acontecer, você tapando os olhos ou não, né? Mas é melhor que Verdade. aconteça, né? É melhor que aconteça, não necessariamente o adolescente vir te falar, mãe, eu tive relação ontem, não necessariamente assim, mas assim, mãe, olha, ou pai, eu tô com uma namorada, ou eu tô com um namorado, e a gente tá super bem, né? A gente tá com uma relação bem bacana, tá rolando umas coisas mais quentes, né? Eu tô preocupado porque eu não quero ter surpresas pela frente, né? Ou então os pais perguntarem como é que tá isso, como é que tá o namoro, né? Vocês têm ficado horas juntos, querem me perguntar alguma coisa? Eu acho que é sempre muito bom essa conversa aproximada mesmo, assim. Entendi. E você falou sobre a curiosidade da criança. Com que idade, mais ou menos, eles começam a manifestar essa curiosidade? Então, é engraçado Isso é porque uma tem dúvida muito. pessoal, porque eu já preciso ficar de olho. Então, na verdade, o que acontece? Tem muitas crianças, muitos pais que até estão tranquilos ali, tomando banho. Essa questão do banho é uma pergunta muito comum, né? Eu posso ou não tomar banho com meus filhos? Eu acho assim, se você não tem dificuldade com o seu nu, você não vai ter dificuldade com o nu dos seus filhos. Né? Isso é fato, né? Não existem trabalhos falando, olha, até X anos, não deixe as crianças verem vocês nus. Mas assim,
eles vão, né? O menininho vai pegar o pipi dele, olhar e ir lá e querer botar a mão na do pai, porque é diferente. Então, assim, não repreender essa atitude, porque eles estão achando curioso, né? São dois órgãos que passaram por fases, estão em fases diferentes de desenvolvimento, né? Então, o importante é não repreender, né? Eu acho que é isso. Mas, assim, eles têm, as crianças por volta, né? Nós tivemos isso, né? Por volta dos 5, 6 anos de idade, uma curiosidade em relação à identificação que existem diferenças, por exemplo, entre meninos e meninas. Né? Claro, porque antes é muito novinho, né? Assim, muito, 3, 4 anos, eles mal e mal, eles estão identificando, eles nem reconhecem diferenças de menina e menina, né? Isso é uma coisa que a gente recebe da sociedade. Né, a gente recebe o rosa, a gente recebe o azul, a gente recebe o amarelo, o bichinho, se eu gosto mais da girafa, ou se eu gosto mais do cachorro, isso é coisa que a gente vai recebendo, né? E aí a criança vai olhando aquilo e tendo curiosidade para aquilo. Mas a diferença no corpo, eles começam a ter em torno de 5, 6 anos, eles notam a diferença no cabelo, né, vê que é diferente, né, mas assim, não é uma coisa, eles não têm tesão, porque não tem, eles têm desejo, porém não tem aquela coisa libidinosa mesmo do prazer relacionado ao sexo, né, porque as crianças se tocam até dentro do útero, né, assim, os meninos pegam no pipi, né, aquela coisa de pegar no pênis, mas assim, não é uma coisa de sentir algo orgástico, né? Isso não tem, porque a gente precisa do desenvolvimento dos caracteres secundários e tudo mais, da presença dos hormônios, esteroides e tal, mas sente uma coisinha legal ali, né, de botar a mão, então, tanto que tem crianças que friccionam muito, a gente tem que ficar de olho se não tem a possibilidade de um abuso, ou coisas, ou educações extremamente repressoras, sabe? O que a gente diz para não repreender, né, simplesmente tentar entender e sempre tentar transformar para um lado lúdico, assim, né, perguntar o que você está fazendo, o que você está achando de legal fazer isso, né? Tentar transformar aquele momento que não é errado, mas é uma curiosidade, por uma coisa que a criança te traga da curiosidade, né? A gente tem uma mania de levar as coisas para a criança, mas a criança traz para a gente. E existe um nível de entendimento, né? Aos 3 anos, aos 5 anos, aos 8, é diferente, né? Aos 10, né? E quando está adolescente, como começa a ter também a questão do aprendizado no colégio, tem as questões hormonais, o entendimento é outro, a gente consegue falar numa outra linguagem, né? Com a criancinha a gente vai dizer, né, por que você está fazendo isso? Fala para a mamãe, né? Mas sem repreender, né? O que você está pintando? O que é isso aí, né? Então, é mais no sentido de carinho mesmo, de dar suporte, de pensar se não existe em outro ambiente algo que esteja sendo preocupante, né? Porque em casa tá tudo ok, mas de repente volta agressivo da escola ou volta da casa de alguém agressivo, então a gente tem que tentar entender. Nem fala. Carol, é absolutamente hipnotizante conversar com você. É tudo muito interessante o que você traz, muito útil. Eu queria te agradecer, né? A sua disponibilidade, o seu tempo, a sua dedicação, tá bom? Eu espero que a gente consiga conversar sobre outros aspectos da sexualidade em breve, tá bom? Sim, sim. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre muito bom, e eu te falo, a gente tenta conversar sobre vários assuntos e vamos surgindo outros, sexualidade é uma coisa que vai agregando, sabe? Então, assim, fico disponível para a gente falar outras coisas. Ok, então, obrigada, Carol.